Boa noite, graça e paz sobre tua vida. Eu sou o pastor Michael, nós somos a Igreja Comunitária Cristã aqui na cidade de Sumaré e nós vamos iniciar a nossa celebração dominical e hoje com motivo muito especial, porque nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E eu queria te convidar desde já a orar juntamente conosco, a pedir que Deus venha abençoar esse momento que nós vamos passar juntos, nós aqui, vocês aí, e que o Espírito de Deus, ele possa de uma forma nos unir e fazer de nós apenas um. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos graças, porque mais uma noite nós temos o privilégio de estarmos juntos, reunidos aqui, e os irmãos reunidos em suas casas, nesse mesmo momento, Pai, para adorarmos, bendizer e glorificar o Teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, Pai. E nessa noite em particular, porque nós temos a alegria de participar deste momento de Santa Ceia, Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas mentes, nos nossos corações, e Ele faça, e Ele gere em nós um espírito de unidade, que mesmo à distância nós possamos estar unidos no mesmo Espírito, Pai, glorificando, adorando, bendizendo o Teu nome, Pai, e que a Tua bênção ela possa fluir entre nós, Pai. O Teu Espírito encontre espaço, Pai, nas nossas vidas, para realizar os propósitos dele e que nós sejamos avivados, fortalecidos, renovados, Pai, com essa celebração. Nos abençoe, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
coração ele continue quebrantado e reconhecendo que depende inteiramente do Senhor, Pai. Aleluia. Só em Ti seguro estou e perdoado sou. Em Teu nome, só em Ti tudo posso sofrer e permanecer. Em Teu nome. Graças a Deus, aleluia. Ele é santo, bendito e maravilhoso. E é Ele quem nos torna como Ele é.
Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre em mim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia de nos sentarmos à mesa, juntamente com Jesus. Aleluia. Dos pés empoeirados, das mãos de carpinteiro, de aparência tão comum, rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum. Da fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, de braços sempre abertos, conforto do deserto, amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens, quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Rei da fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis, de braços sempre abertos, conforto do deserto, amor que ensina a repartir. Como pudesse, Senhor, tornar-se tão pequeno, Rei do universo se fez, humilde entre os homens, quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero
Aleluia, graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Você que está nos acompanhando, nós somos da Igreja Comunitária. Aqui na cidade de Sumaré. E agora é o momento que nós queremos orar juntamente com você. Pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao teu coração, à tua vida. Pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele possa te dar discernimento. Nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Então nós vamos orar para que Deus fale ao teu coração de forma poderosa. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque nós temos o privilégio de poder servir, bendizer, poder adorar ao Senhor. E nós queremos agora, nesse momento de oração, Pai, abençoar cada família que está assistindo essa transmissão. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar nesses corações, nessas vidas. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa amolecer a mente, possa amolecer o coração, de forma que essa pessoa possa receber a Tua palavra, de forma que essa pessoa, Pai querido, ela seja edificada através dessa palavra. Abençoa, Senhor, cada lar, abençoe cada família, e que nós tenhamos, Pai querido, um momento de aprendizado, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Agora eu tenho o privilégio e eu quero convidar aqui a pastora Andréia, que ela vai estar trazendo a nossa reflexão essa noite. Boa noite a todos, graça e paz, né, irmãos? Mais um culto à distância, mas se Deus quiser, né, tá acabando essa fase e quem sabe na próxima ceia nós estamos todos juntos aqui presencial, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 9, do 14 ao 17. Mateus 9, do 14 ao 17. Amém? Diz assim: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? E Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, de acordo com a vontade dEle, não a nossa. Sempre tem que prevalecer a vontade do Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, Pai Bendito, obrigada por mais uma vez, Senhor, temos a oportunidade de levar a Tua palavra. Nesses dias tão difíceis, Senhor, mesmo distantes, Senhor, na forma presencial, em culto, mas nós estamos juntos, Senhor. Nós queremos prestar a Ti esse culto racional, a Deus, e queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração, em cada casa, Senhor, em cada lar, que a Tua palavra chegue de maneira a impactar os nossos corações, de maneira a transformar as vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me use agora como canal de bênção, Senhor, para as pessoas, e que a Tua palavra venha, Senhor, em nome de Jesus, no nosso coração, trazer renovo nessa noite. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, aqui nessa passagem está falando, né, que Jesus estava sendo questionado pelos discípulos de João Batista, né, a respeito do jejum. Eles estavam questionando por que os discípulos de Jesus não faziam jejum como eles estavam fazendo.
E Jesus deu uma resposta bem interessante aqui, né? Ele respondeu naquela ocasião que não era necessário, porque o noivo estava presente. Mas quando o noivo fosse tirado, eles então precisariam jejuar. Quando a gente ouve essa palavra, a gente tem a impressão que Jesus era contra o jejum. Mas não, Jesus não estava falando isso. Ele não estava sendo contra o jejum. Ele só estava falando de uma nova vida que estava chegando para as pessoas. Ele estava dando um prelúdio do sacrifício na cruz. Né? Era isso que ele queria falar, que logo ia chegar um tempo que ele não iria estar mais na presença deles, né? Não ia estar mais na forma carnal, ele ia estar em espírito com eles. Então, precisaria ter um tempo que eles pudessem jejuar, né? Que eles passassem a jejuar, para que eles se conectassem com o Senhor. Né? Então, Jesus não estava falando contra o jejum, muito pelo contrário. Né? Ele só estava falando que viria um tempo novo. Né? E mais para baixo, né, que nós lemos, Jesus fala, eu acho interessante que Jesus sempre dá umas respostas capciosas, né? Umas respostas que faz a gente refletir. Né? Ele não dá resposta pronta, ele dá reflexão. Então, por quê? Porque Jesus, ele foi mestre. E eu creio que ele queria formar pessoas de mentes reflexivas. Não pessoas que têm tudo pronto, mas com mentes vazias, mas mentes que traziam a reflexão, que em busca de resposta. E Jesus dá essa palavra, né, tão interessante, que ele fala sobre uma roupa velha colocando um pano novo. Se você está usando uma roupa velha e coloca um pano novo naquela roupa, o que acontece? Né? Ao longo do tempo, o buraquinho, né, ele vai ficar maior, ele vai alargar. E então, o que acontece? O estrago vai ser maior ainda. É isso que Jesus estava falando. E depois ele usa outro exemplo bem interessante sobre os odres, que não adianta colocar vinho novo no odre velho, porque o que vai acontecer? Aquele vinho vai acabar estragando. Então, o que Jesus estava falando aqui, queridos, era sobre a oportunidade de coisas novas. Né? Jesus não era, ele queria mostrar para aqueles discípulos que ele não veio para dar uma vida cheia de remendos, mas muito pelo contrário, ele veio dar uma vida nova, né? Não uma vida costurada, mas uma vida nova. Então a gente ouve muito hoje em dia falar-se de restituição, que Deus é o Deus que restitui, que Deus é o Deus que traz de volta tudo aquilo que a gente perdeu. Eu acredito, queridos, eu acredito nessa palavra. Mas, ao longo da caminhada com Jesus, eu pude perceber que nós, muitas vezes, nos equivocamos com a palavra restituição. Porque restituição, muitas vezes, não é trazer aquilo que nós perdemos de volta. Mas restituição, a maioria das vezes, é obter coisas novas. Né? Porque Deus não é Deus de remendo, e sim Deus do novo. Então, era isso que Jesus estava tentando explicar para os discípulos de João Batista, né? Que ia chegar um tempo que algo novo ia acontecer, porque aqueles discípulos, eles estavam baseados no tradicionalismo da época, né? No tradicionalismo da religião judaica. É isso que eles estavam baseados. E Jesus, naquele momento, estava falando que ia chegar um tempo que tudo isso ia acabar. Todo aquele tradicionalismo ia acabar, né? Por quê? Foi o tempo de quando, né, foi o tempo do sacrifício na cruz, querido, né? Do sacrifício de Jesus na cruz. Que a partir do momento que acontecesse o sacrifício de Jesus na cruz, muita coisa ia mudar, né? Nós teríamos acesso direto ao Pai. É isso que Jesus estava querendo dizer, né, para os discípulos de João Batista, né? Para eles não ficarem mais apegados à religiosidade. Né, que muitas vezes, né, o que nós vemos hoje é exatamente isso. As pessoas se apegando a tradicionalismo, a pessoas apegando à religiosidade. Né? Hoje não é diferente daquela época. E eu creio que Jesus, ele está preparando um tempo, né,
em que ele está separando muita gente. E se você perceber, nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo no tempo em que ele está separando, né? Que ele está separando as pessoas, né? Nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Dentro dessa pandemia. E a questão é, o que nós estamos fazendo nesses dias? Eu acho que nós nunca tivemos tanto tempo para reflexão como nós estamos tendo agora nos últimos tempos, nos últimos dias. Nós estamos tendo muito tempo para refletir sobre tudo isso que está acontecendo. Será que Deus não quer dar algo novo para nós? Será que Deus não quer proporcionar coisas novas? Quando eu digo coisas novas, eu não estou falando desse reino terreno. Estou falando do reino eterno. Estou falando das coisas que vêm do alto. Porque não que nós não possamos viver aquilo que está aqui na terra. Não, Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante, sim. Uma vida próspera, uma vida cheia de coisas que Ele proporciona para nós. Mas muito mais do que isso, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para passar num teste, como se fosse uma prova, né? E acho que nós nunca tivemos uma prova tão difícil como nós estamos tendo nos últimos dias. Porque nós temos visto muitas vezes pessoas desesperadas, pessoas se apegando a coisas que não convêm, né? Pessoas se apegando a discursos políticos, pessoas se desesperando até muitas vezes com discursos políticos, e isso não nos leva a nada, não nos leva a caminho algum. Nós temos que ficar sempre com a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é ontem, hoje, ela é amanhã, né? Ela é para todo sempre. Amém? Então, o que Jesus estava querendo fazer com aqueles discípulos era simplesmente prepará-los para uma nova vida que estava por vir. Como eu creio hoje fielmente que uma nova vida está para chegar para cada um de nós. Que algo novo o Senhor tem preparado. Mas o Senhor está falando, eu não posso dar o novo se você ficar com o velho, né? Se você carregar o velho. Porque isso destruiria tudo que o Senhor tem proporcionado para nós, tudo que Ele quer para nós. Então é isso que Ele fala, né? Quando Ele fala do pano novo no tecido velho, né? O dano é muito maior. E quando Ele fala mais para baixo, né, sobre o vinho, colocar o vinho num odre velho, né, o vinho se estragaria. O processo, né, da fermentação do vinho hoje é moderno, claro, a gente tem muitos maquinários, hoje é tudo moderno. Mas antigamente o processo era da seguinte maneira: a uva era pisada no lagar, né, aquela uva era pisada, e ela transformava numa espécie de pasta. E aquela pasta era colocada em vasos de barro. E ali ela ficava um tempinho. Depois ela era jogada e colocada dentro dos odres. E ali dentro dos odres ela ficava por meses. Por quê? Porque ali dentro daquele odre acontecia a fermentação do vinho, né? E o que é um odre? O odre é uma espécie de uma bolsa de couro feita com pele de cabra, de ovelha, né? Geralmente era de cabra ou de ovelha. E essa bolsa de couro, conforme o vinho ia soltando gás para a fermentação, ela ia se alargando, ela ia ficando flexível, né? Até o ponto de não ter mais para onde ir, até o ponto de não ter mais espaço naquela bolsa, não ter mais como inchar aquela bolsa. E aí significava que o vinho estava pronto, né? Que a fermentação estava pronta. E aí tirava o vinho daquele recipiente, né? Mas aquele odre, aquela bolsa, né? Que a Bíblia chama de odre, de recipiente, aquela bolsa, ela não poderia ser usada para esse fim mais. Por quê? Porque para esse fim ela não servia mais. Porque o odre estava totalmente flexível. Estava totalmente flexível. Era preciso um odre novo para um vinho novo, para uma nova fermentação, né?
E essa bolsa ela era usada para colocar água, leite, qualquer outra coisa, mas não poderia ser usada mais para fermentação. Por quê? Porque ela se tornou velha. Era isso que Jesus estava falando. Porque Jesus sempre usava, pode ver, ele sempre usava os exemplos que eles tinham na época. Na época, o que eles conheciam? Eles conheciam esse tipo de fermentação de vinho. Então, ele dava o que eles conheciam, o exemplo do dia a dia deles. Né? Jesus usa muitos exemplos da natureza, né? E aqui ele usou esse exemplo. E o que acontece? Todos esses exemplos que Jesus dá aos discípulos de João Batista significava que ele queria dar uma vida nova para aqueles discípulos, para todas as pessoas, uma vida sem remendos, uma vida sem rigidez, né? Quando nós vemos, nós conhecemos muito a passagem de Jó. E quando nós vemos a história de Jó, todo mundo conhece a história de Jó. A gente sempre pensa assim, né? Que tremendo, Deus restituiu tudo de volta e Deus deu tudo em dobro, né? Porque ele permaneceu fiel, ele se manteve íntegro até o fim. Então, Deus restituiu tudo de novo. Mas se você pensar, né, os filhos que Deus restituiu não foram os mesmos filhos, foram outros filhos. O rebanho que ele tinha, que foi restituído, não foi o mesmo rebanho, foram outros rebanhos, e assim por diante. Tudo que Jó perdeu, né, foi restituído, mas foram coisas novas. Né? Deus colocou tudo novo na vida dele. Por quê? Porque eu tenho entendido que Deus não é Deus de remendo. Aí entra exatamente nessa passagem. Porque Deus não é Deus que simplesmente ajeita as coisas. Né? Como nós brasileiros que damos sempre um jeitinho em tudo. Deus não é isso. Né? Deus é um Deus que faz tudo perfeito. Faz tudo perfeito. Né? Então, se for preciso quebrar o vaso e fazer novamente, é assim que ele faz. Para que fique algo novo, para que fique algo perfeito, para que fique algo de acordo com a vontade dele. Né? E hoje, anos depois, né, muito depois do que aconteceu dessa passagem, anos depois do sacrifício dele na cruz, nós vemos que muitas pessoas ainda insistem em viver como aquelas pessoas viviam antigamente. Que insistem em viver no remendo, que insiste em viver naquilo que é velho, que não quer se desapegar de velhos costumes, que não quer se desapegar de tradições. Né? Deus não pode fazer nada se nós não dermos o lugar para Ele trabalhar, se nós não dermos o lugar para que Ele venha e mude a situação. Né? Deus também fica de mãos atadas se nós não permitirmos que Ele venha e transforme aquela situação que nós estamos vivendo. Né? Então, é isso que Ele está falando, que é preciso, nós estamos vivendo um tempo que nós mudamos tudo, Então, Ele está falando que é preciso mudança, sim. É preciso essa mudança. Só que o reino dele não é tradição. O reino do Senhor, ele é justiça, o reino do Senhor é paz, o reino do Senhor é alegria. A palavra do Senhor diz isso. E nós temos que nos desapegar das coisas do passado. Nós temos que nos desapegar daquilo que faz o nosso coração sofrer. Deus não pode vir e curar uma ferida se nós estamos remendando as coisas. Se vira e mexe, vem dia, vai dia, e nós estamos remendando aquilo. O Senhor diz um versículo na palavra dele que eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Mas o que tem trazido esperança ao nosso coração? Do que o nosso coração tem vivido? O que nós temos nutrido o nosso coração? Nós temos que nutrir o nosso coração, querido, de vinho novo. Porque senão, se nós começarmos a colocar o vinho novo num coração que está preso a coisas, a tradicionalismo, a coisas do passado, a coisas que não convêm, não adianta de nada. Né? De nada vai adiantar. O Senhor quer dar coisas novas para nós. Né? E para nós recebermos isso, nós temos que ter mudança no nosso coração.
nós temos que ter mudança. E a mudança não parte do outro, a mudança sempre parte de mim. Porque muitas vezes nós reclamamos, ai, porque meu marido é assim, porque minha esposa é assim, porque meus filhos são assim, eu queria que eles fossem dessa maneira ou daquela maneira. Mas nós não vemos que muitas vezes a mudança tem que acontecer em nós. Porque a partir do momento que acontece em nós, algo muda em nós, o ambiente muda e assim por diante. Né? Então eu creio que a começar de mim, o Senhor quer mudança. Né? O Senhor quer mudança a começar de mim. Né? E muitas pessoas acham que já sabem tudo. Né? Eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há tantos anos, eu já conheço tudo, eu já sei de tudo, né? Eu não preciso aprender mais nada. Né? Isso é tradicionalismo, querido. Isso é viver numa religião. É só cultuar a Deus, a pessoa vai ao culto, cultua ao Senhor, está acostumada, ela está vivendo naquele ambiente. Né? Eu fico pensando agora, né, que nós não podemos cultuar ao Senhor nas igrejas. Fico pensando, né, como que essas pessoas tradicionais estão fazendo? Né? Porque pessoas tradicionais, elas buscam a Deus apenas nos templos, porque ela considera que o templo é mais importante do que ela. E, no entanto, o templo, nós temos ouvido as mensagens nos últimos dias, a igreja sou eu e você. Né? A partir do momento que eu fizer de mim a casa do Senhor, a presença do Senhor vai estar onde eu estar. Onde eu estiver, o Senhor vai estar comigo. Se eu estou lá na minha casa, lá vai ser igreja. Se eu estou no ambiente do trabalho, lá vai ser igreja. Se eu estou aqui na estrutura do templo, aqui será igreja. Né? E nós temos sempre que aprender, sim. Não ache você que você sabe de tudo, que você já sabe o suficiente. Que se Jesus voltar hoje, você vai para o céu, glória a Deus, porque você cumpriu todos os mandamentos rigidamente. Né? Aqui, o Senhor, não é isso que Ele pede para nós, queridos. O Senhor pede para nós vivermos algo novo, algo diferente. Talvez algo que nós nunca vivemos antes. Talvez algo que o nosso comodismo não deixa nós enxergarmos. Né? O Senhor quer dar uma vida abundante, uma vida plena, né, nele. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo alguém que não viveu no tradicionalismo. Eu vejo alguém que conseguiu ultrapassar qualquer tradicionalismo da época. Eu vejo um homem muito à frente de seu tempo. Né? E por diversas vezes ele foi preso. Né? Por diversas vezes ele ficou numa prisão, num cárcere, por pregar, por crer naquele que ele conhecia como único e suficiente Salvador. E quando Paulo está bem velhinho, já na prisão, tem uma parte que me chama muito a atenção. Quando ele já está velho, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, né, nas igrejas que ele implantou, nas pessoas que ele considerava como discípulos, né, como, por exemplo, o Timóteo, né, que ele considerava como filho na fé, porque ele ensinou muita coisa a Timóteo. E quando eu olho para aquele homem que poderia descansar, eu vejo ao contrário. Eu vejo um homem que estava num lugar nada confortável, né, estava na prisão, num lugar totalmente sombrio, frio, úmido, num lugar totalmente diferente, né, daquilo que Deus poderia proporcionar para ele, se a gente for ver. Mas ele estava na prisão, e já velho, e ele fez um pedido. E esse pedido eu acho tremendo. Queridos, ele poderia ter pedido, eu já estou velho mesmo, eu já preguei tanto a palavra de Deus, eu já fiz tanto pelo reino, né? Eu acho que eu vou pedir um bolo, ou eu vou pedir uma carne bem gostosa para comer. Mas não, sabe o que ele pediu? Um dos últimos pedidos do apóstolo Paulo, na prisão, já velho, quase morrendo, ele escreve uma carta para Timóteo e ele fala: Timóteo, vem me ver, que eu vou ficar tão feliz se você vier me ver. Só que passa em Troade,
né? E pega a minha capa e pega os meus livros. E não esqueça de pegar meus pergaminhos também, né? Se a gente for ver, a capa é até compreensível, né? Por quê? Porque ia chegar o inverno. E como ele estava na prisão, né, já idoso, ele iria sentir frio, né, naquele momento. Então, ele pede para que Timóteo leve a capa dele. Aquelas capas, devia ser uma capa de lã, com certeza, né, que pudesse aquecê-lo no inverno. Mas os livros... Querido, ele já sabia tanto, mas tanto. Por que ele pede livro na prisão? Um homem já velho, que já fez tudo o que tinha que fazer. Mas ele pede porque ele sabia que ele sempre poderia aprender um pouco mais. Que antes de morrer, ele sempre podia aprender um pouco mais. Por isso que ele fala para Timóteo, né? Fala para Timóteo e para Marcos, se eu não me engano. Passa em Troade e pegue a minha capa e os meus livros, porque eu quero eles aqui na prisão antes de eu morrer. Então, quando nós olhamos para a vida desse personagem bíblico, que foi um homem extraordinário, nós vemos um homem na velhice querendo sempre o renovo, querendo sempre o novo de Deus. E muitas vezes nós olhamos para os cristãos de hoje e nós vemos pessoas que estão no tradicionalismo, totalmente diferente de Paulo, que acha que já sabem tudo, não tem mais nada para aprender. E eu quero te falar nessa noite que Jesus é um Deus de coisas novas. Que Jesus é Deus não do remendo, não do velho, mas do novo vinho, da nova roupa, né? Ele é Deus que traz a mudança, ele quer trazer a mudança, mas para trazer a mudança é preciso partir de mim. Para trazer a transformação é preciso dar um passo, né? Eu tenho ouvido muitas mensagens nos últimos dias, né, sobre transformação, sobre vida nova, sobre mudança e sobre fases da vida, né? E uma mensagem que eu ouvi que impactou muito foi que para nós irmos para a próxima fase, eu preciso passar por essa fase. Por que muitas pessoas ficam anos, né, como jogar videogame? É como jogar videogame. Eu só vou para a próxima fase se eu conseguir vencer esta fase. Não dá para pular. Não dá para pular. Quantas pessoas ficam patinando anos naquela mesmice? Por quê? Porque elas não têm coragem de ir para a próxima fase da vida. E a próxima fase, queridos, não pense você que é fácil. A próxima fase é desafiadora. Nós estamos vivendo numa próxima fase. Nós estamos vivendo numa fase desafiadora. Numa fase em que muitas coisas que nós não fazíamos antes, nós estamos tendo que fazer agora, ou coisas que nós fazíamos não podemos fazer agora, porque estamos vivendo numa fase diferente, né? Se nós pensarmos até dias atrás, ninguém pensou que ia passar pelo que estamos passando. Ninguém, né? E de repente veio, e nós tivemos que nos adaptar a essa mudança, né? Nós tivemos que nos adaptar toda essa transição, né? E o Senhor está falando para mim e para você que Ele quer trazer mudança na nossa vida, que Ele quer trazer transformação, né? Ele quer trazer o novo para a nossa vida. Mas eu preciso deixar meu passado, eu preciso deixar as minhas tradições, eu preciso deixar aquilo que me sufoca e não deixa com que eu avance para o próximo passo, para a próxima fase. Né? Tem uma canção que eu gosto muito que diz assim: há sempre algo novo para nós. Onde há vinho novo, há nova força, há esperança. Deixo o meu passado para que o seu fogo arda em mim. Né? Esse hino é uma versão, né, de uma música da Hillsong, muito bonita, né? Vinho Novo. Se você não conhece, ouça, ela fala muito profundamente ao nosso coração. Fala exatamente sobre essa passagem, sobre o novo do Senhor na nossa vida, né? Essa noite nós vamos participar da Santa Ceia. Aqui nós temos, né, o cálice com vinho,
Aqui nós temos o pão, né, representando o corpo de Cristo, o suco de uva representando o sangue de Cristo. Muitas igrejas, muitas denominações fazem, né, essa ordenança, esse ritual, podemos chamar assim, às vezes uma vez por ano, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês. Aqui na nossa comunidade nós decidimos que faríamos isso em memória do Senhor uma vez por mês. Mas eu queria te falar, querido, que nada adianta você beber do cálice, você comer do pão, se isso não tiver um significado na sua vida. Ele vai simplesmente ser suco de uva e pão, só, não vai passar disso. Mas, ao beber do cálice e ao comer do pão que simboliza o corpo de Cristo, vertido na cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua vida, nós realmente temos que ter a consciência que vai além do pão, vai além do suco. É muito mais do que isso. É um momento de reflexão da nossa vida, como eu tenho vivido a minha vida. É um momento onde nós colocamos as cartas na mesa para o Senhor. É um momento onde nós nos despimos para o Senhor e nós mostramos tudo aquilo para Ele. E o Senhor vem e toca no nosso coração. E é o momento que nós nos reconciliamos com o Pai, né? E a partir daí nós vivemos mais um mês, né, renovados com o Senhor Jesus. Se a Santa Ceia do Senhor não tiver esse significado para você, querido, de nada adianta. De nada adianta. Eu gostaria nesse momento de chamar o pastor Maico, né, para nós fazermos a Santa Ceia. E que você guarde essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Que Jesus quer dar a mim e a você coisas novas. Não remendo, mas coisas que vêm do alto. Amém? Graças a Deus. Espero que você já tenha separado aí na sua casa, né, o pão, o vinho. E eu quero orar juntamente com vocês agora. Quem estiver aí na tua casa junto com você, dá a mão para essa pessoa. A gente sempre tem um momento de reflexão antes de comermos o pão e tomarmos o vinho. E esse é o nosso momento de reflexão. É um momento de quebrantamento, de contrição. É o momento em que nós percebemos que nós não somos realmente dignos de participar. Mas a graça dele nos alcançou. E o que nos torna dignos não é a nossa espiritualidade, não é a nossa devoção, não, é a graça dele que é derramada sobre o nosso coração. Então, dá a mão para quem está aí do seu lado, fecha os teus olhos e vamos orar. Tenha esse momento como um momento de muita devoção. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós damos graças ao Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra e que realmente o Senhor não remenda as coisas, o Senhor faz coisas realmente novas na nossa vida, Pai. E nós, nesses momentos em que enfrentamos essa pandemia, esse isolamento, neste momento em que, como igreja, nós não podemos estar juntos, ainda assim nós queremos nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos ter esse momento como um memorial do teu corpo que foi partido, teu sangue que foi derramado para nos salvar. E principalmente a cada mês, quando nós podemos, Pai, participar deste momento, nós temos certeza que é um momento de renovação na nossa vida. É um momento de fortalecimento, é um momento, Pai querido, de reafirmarmos o compromisso da nossa comunhão contigo e de uns para com os outros. Pai, abençoa. Abençoe cada um no seu lar agora, cada família que está reunida. E que nós tenhamos um momento cheio da tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue o pão.
Senhor Jesus, nós agradecemos pelo privilégio de comer esse pão que representa o teu corpo que foi partido por nós. Obrigado, Jesus. Comamos todos. Pegue o seu vinho. Pai eterno e poderoso, nós agradecemos por esse vinho, por esse suco de uva, que representa, Pai, o teu sangue que foi vertido na cruz por nós. E hoje nós fazemos isso em memória de ti. Amém e amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de comer desse pão e tomar desse suco. Nós agradecemos, Pai, pelo privilégio de ser parte dessa tua grande família, Pai. E nós pedimos, Pai querido, que cada um que participou deste momento agora, nós cremos, Pai querido, que até enfermidades físicas podem ser curadas quando nós participamos desse momento. Nós cremos, Pai, que o ânimo da nossa vida é renovado quando nós participamos desse momento. Nós cremos, Pai, que uma nova ousadia, coragem se manifestam na nossa vida e através da nossa vida. E nós pedimos a tua bênção, Senhor, para todos. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Nós estamos encerrando a nossa transmissão. Nós queremos agradecer você que nos acompanhou e pedir que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Você tenha uma semana abençoada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, clique no sininho para ativar as notificações. Ou se você está nos acompanhando pelo Facebook, siga a nossa página, curta, comente, compartilhe esse vídeo com essa palavra que pode abençoar a vida de alguém. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus que é o nosso Pai e a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Uma boa noite, Deus abençoe tua vida, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.